Consultoria de seu upline. Rosana Almeida e Maurício Bianchi. Eu reli um livro nessas férias, que foi O Rinoceronte. Eu tinha lido esse livro já em espanhol, quando eu primeiro tive contato com ele na Argentina, eu comprei e li. Mas não bateu tanto, como bateu dessa vez, que eu reli um pouquinho cada dia, e eu ficava... É tão simples aquele livro, né? E eu ficava pensando a respeito do que estava escrito naquele capítulo, do que aquela mensagem queria dizer. E esse livro realmente foi muito importante ter relido nessas férias. Porque eu pude perceber que realmente a gente precisa ser rinoceronte para poder atingir os nossos objetivos. A gente precisa estar animado o tempo inteiro. E a gente precisa ser rinoceronte 24 horas por dia. Não é só na hora de fazer esse negócio. É em todos os aspectos da nossa vida. Né? E não é que rinoceronte não tenha problemas, claro que tem. E são problemas de rinoceronte, muitas vezes grande. Mas o que diferencia é que a gente tem uma atitude diferente frente aos problemas. E foi muito gostoso eu poder reler tudo isso e marcou muito. Então eu queria agora, nessa parte do seminário, eu queria que vocês começassem a agir como rinoceronte. Né? E todo mundo anotar o que vai ser dito aqui. O objetivo específico da minha apresentação, junto com a Rosana, para vocês nessa tarde, é construindo o seu negócio de sucesso Amway com certezas. Deu para entender a expressão? Construindo seu negócio Amway de sucesso com certezas. Uma das coisas que quando a gente, antes de entrar nesse negócio, a gente sente, são dúvidas. É ou não é? Hein? São dúvidas. A gente tem dúvida se a proposta é boa, a gente tem dúvida se a empresa é boa, a gente tem dúvida se a gente vai ter tempo, a gente tem dúvida se a gente vai ter dinheiro, a gente tem dúvida se a gente vai querer fazer isso ou não. Ou seja, antes de entrar nós já temos uma série de dúvidas. E eu queria dizer para vocês que ao entrar nesse negócio a gente começa a aprender, a gente começa a ler, a gente começa a escutar, a gente começa a estudar e aplicar aquilo que estuda. E esse negócio ele tem um ponto muito interessante, que é a contínua consultoria que você tem com o seu upline. Desde o seu patrocinador, o patrocinador do patrocinador e assim por diante, até o seu distribuidor direto, né? O que está na faixa de 21%, que tem mais experiência, o seu esmeralda e o seu diamante. Você tem acesso a essa consultoria e de maneira gratuita. Então, como num empreendimento tradicional, para você conseguir consultoria, você precisa pagar para profissionais que têm mais experiência que você. Aqui você tem esse acesso. É só uma questão de organizar a agenda e você tem o acesso a essa informação. E aí, você sempre tem uma coisa que te ajuda a ter certeza, que é a tua linha ascendente. Como é que você tem certeza se aquilo que tua linha ascendente está falando é certo ou errado? Observa a tua linha ascendente. Eles estão crescendo? Eles estão tendo sucesso? Sim, então segue o que eles estão falando, porque não tem outra maneira. Eu tenho assim a sorte, o privilégio de ter a minha linha ascendente extraordinária, principalmente o meu patrocinador, é uma pessoa extraordinária. O que eu aprendo dele é algo assim absurdo, é impressionante. Ele já era uma capacidade intelectual bastante expressiva antes do negócio, e durante o negócio pôde se desenvolver mais ainda. E, fantasticamente, a gente tem acesso a o que o Henrique e a Marlene têm desenvolvido esse tempo todo. Então, eu tenho aprendido demais com o Henrique, é impressionante. No negócio antes de informática que a gente trabalhava, eu sempre seguia as orientações do Henrique, quando ele falava de novas tecnologias. Eu chegava a babar na frente dele quando ele falava das tendências tecnológicas, da aplicação da tecnologia no ambiente de trabalho. Eu ficava bastante motivado, entusiasmado, e eu buscava sempre estar próximo do Henrique em termos de conhecimento, e ele me motivou muito a estudar. De repente, quando a gente começou esse negócio, o Henrique, ele é um cara que tem uma visão muito ampla de futuro. Vocês sabem o que é ter uma visão de futuro? Vocês sabem o que é ter visão? Vocês sabem o que é ser uma pessoa de visão? Ter visão é você enxergar algo que ainda não existe. Deu para entender isso? É muito profundo. Então o Henrique enxergava algo que eu não enxergava ainda. E ele começava a falar sobre esse algo que era justamente o negócio de marketing de rede, o negócio Amway que estava vindo para o Brasil.
Eu não conseguia enxergar o que o Henrique falava. Aí eu ficava nervoso, eu ficava decepcionado. Eu falava, poxa, eu acho que ele enlouqueceu. Mas é que ele estava vendo algo que eu não via. Ele tinha uma visão de futuro muito mais ampla que a minha. E eu acho que, graças a Deus, as coisas foram se encaminhando para que eu pudesse chegar num ponto em que eu desenvolvesse também essa visão que o meu upline tanto já tinha desenvolvido. Então, amigos, se vocês sentem dúvidas, procurem se colocar numa posição de pessoas de visão. Vocês hoje optaram por estar aqui num seminário. Poxa, sábado à tarde você podia estar descansando com a sua família, passeando, fazendo compras no shopping, vendo um cineminha, viajando, certo? Afinal de contas estamos no mês de férias, né? E a gente percebe que muita gente não está aqui porque está viajando. E você optou por estar aqui. O que significa isso? Significa que você tem uma visão de futuro já definida. Você sabe que o seu futuro nesse negócio é ser diamante. Qual é a proposta? Entrar no negócio, contatar as pessoas, convidar as pessoas, mostrar o plano, patrociná-las e fazer isso 6 vezes. E encontrar as 6 pessoas corretas que vão te levar a diamante. Esse é o trabalho. E quanto tempo leva? Olha, existe uma estatística que diz que para chegar a diamante leva-se em torno de 5 anos. É uma média de 5 a 10 anos de trabalho. Agora, existem pessoas que conseguem fazer em menos tempo. Existem pessoas que conseguem fazer em mais tempo. Nós estamos no nosso 2º ano de diamante. Nós vamos de novo para o Havaí em fevereiro, Fórum dos Diamantes. O ano passado foi o nosso 1º ano de diamante. E Rosana e eu estivemos lá e foram chamando os novos diamantes do ano. E tinha um senhor que tinha 30 anos de negócio. Ou seja, para ele levou 30 anos. Vocês não imaginam que esse senhor sorria. Ele chegava a mastigar as orelhas. Não, é impressionante. Ele estava muito feliz. Porque certamente 30 anos é o tempo de uma aposentadoria. Um aposentado no trabalho tradicional não recebe uma viagem para o Havaí, ou recebe. Certo? E ele estava recebendo, e tantas outras coisas que vêm junto com a condição de ser diamante. Ele estava super feliz. Levou 30 anos. Para alguns mais assim, alucinados, pode levar 2 anos. Eu me lembro que no início do negócio eles falavam, olha, é mais ou menos 5 anos para ser diamante. Aí apareceu uma fita de um diamante porto-riquenho que dizia, como romper diamante em 2 anos. Eu concordo que a primeira vez que eu escutei aquela fita, eu falei, esse cara é louco. Eu não conseguia entender o que ele falava de tão rápido que ele falava. Ou seja, existem pessoas que são rápidas. Existem pessoas que são normais e pessoas que são mais lentas. Não importa em qual categoria você se enquadre, não importa. O que importa é que você está dentro de um processo que vai dar certo contigo ou sem tigo. Graças a Deus, o tigo está dentro, né? Não é verdade? É. E azar de quem está sem tigo, do lado de fora. E foi interessante porque quando a gente chega a diamante, a gente fala assim, agora eu vou descansar. E eu confesso que eu fiquei bem preguiçoso e parei de fazer um monte de coisas. Só que aí a gente tem uma linha ascendente. Um patrocinador que não parou. E eu dizia, pô, Henrique, para aí um pouquinho, vai. Você também, dá uma descansada. E ele não parou. Ele continuou mostrando o plano. Ele continuou trabalhando, seguindo o padrão de 8 passos. Aquilo me incomodava e eu dizia assim para a Rosana, o seu pai, ele nunca está satisfeito, né? Então ele segue sempre querendo mais. E eu me acomodei, eu confesso a vocês que eu me acomodei e me senti muito mal por causa disso. Porque de repente você perde o sentido de utilidade. Para que eu sirvo? Para gastar dinheiro? Porque ganhar você vai ganhar, você faz parte do processo. Agora, e o resto? Você serve para gastar dinheiro e aquilo estava me incomodando. Então eu comecei a seguir os passos do meu upline, do meu patrocinador. Comecei novamente a todas as noites mostrar o plano, fazer o mesmo trabalho, tá? Só que com mais segurança. É interessante porque vocês podem pensar, mas para o Maurício como diamante, ele leva o amigo dele na casa dele, ele mostra o carro para ele. E o que acontece? O cara entra. Ledo engano. Vocês não imaginam, quando você leva um amigo seu, se você for diamante, para sua casa e mostra a sua casa, e mostra o seu carro, mostra a sua situação, que você viaja 6 vezes por ano para o exterior, isso a passeio, a trabalho mais umas 5, não sei. Mas então eu comecei a seguir as orientações do Henrique e fazer isso. E eu levava os amigos, comecei a pegar minha lista de nomes, você imagina, todos já tinham dito não para mim. E aí eu retomei um por um. E é interessante que eu conversava com os amigos,
sobre quais são as tuas perspectivas de trabalho, as perspectivas de desenvolvimento, quais são as tuas perspectivas de ganho para os próximos 5, 10 anos, qual é a tua perspectiva de sobra de tempo para você e para a tua família nos próximos 5 anos, qual é a tua perspectiva de vida nos próximos 5, 10 anos, em relação a seus pais. Você vai poder ajudar seus pais, você vai poder ajudar os pais da sua esposa, você vai poder ajudar muito seus filhos. Quantas vezes você vai poder levar seus filhos em viagens maravilhosas com você, levar sua esposa? Como é que você vai poder tratar o seu relacionamento conjugal? Você está tendo tempo para conversar com a sua esposa, para desenvolver um relacionamento muito mais interessante, inteligente, amigável, amoroso, afetuoso com a tua esposa? Está sobrando tempo para isso? E quais são as perspectivas de que isso ocorra para os próximos 5, 10 anos? Bom, é engraçado porque o cara já fica irritado porque ele fala assim: a situação hoje está ruim e a tendência é piorar. Por quê? Porque as necessidades vão aumentando, a pessoa precisa de mais dinheiro, precisa trabalhar mais, sobra menos tempo, não é verdade? E fica aquele círculo vicioso. E se ele conseguir chegar vivo sem infarte no coração, ou sem desenvolver um câncer, sem desenvolver alguma doença problemática, ele chega até a aposentadoria e depois vira aquele caos, né? Então, quando eu falo com todos os amigos sobre as perspectivas dele, amigos que já se formaram há 10, 15 anos na escola e estão hoje naquela posição, muitos estão tão estressados, eles estão tão inseguros, mas assim, com um humor tão afetado. Por que está acontecendo isso? Revista Exame, maio de 96. Você está com medo de perder o emprego? Gente, isso é uma realidade. Mudanças econômicas. Os empregos vão acabar, certo? Então, quando você aborda sobre essa questão, quando você aborda, mas eu sou empresário. Pois é, os empresários estão sofrendo um processo de competição com a globalização da economia. Você tem qualidade total? Como é que está a redução dos custos da tua empresa? Como é que está a qualidade? Como é que está a produtividade da tua empresa? E é interessante que quando eu abordo esses temas, os amigos ficam nervosos. Então a gente precisa estar muito tranquilo para deixá-los à vontade. E aí, uma das coisas que eu tenho usado para deixá-los tranquilos é justamente elogiar o que eles fazem. Porque quando eu elogio o que um amigo faz, ele se sente mais tranquilo comigo, porque ele está recebendo pressão de todos os lados. Imagina se eu chego perto dele e falo: olha, você está ferrado, vai perder teu emprego, vai fechar tua empresa, você vai ficar no olho da amargura, eu acho bom você entrar nesse negócio. Ele vai pegar uma raiva de você tão grande? É verdade. Ele está sensibilizado, ele está sensibilizado. Então eu costumo elogiar o que ele faz. E dizer que realmente, se ele se sentir assim prejudicado, é que não estão dando valor ao trabalho dele. E que você é uma pessoa que dá esse valor, eu sou uma pessoa que dou esse valor. E aí, quando eu elogio o trabalho dele, eu dou uma abertura para falar do meu negócio. E aí eu começo a falar das características do meu negócio. E aí eu digo que se ele tiver interesse, eu posso encaixá-lo na equipe que está desenvolvendo esse projeto. Falar um projeto interessante, que tem sua continuidade, e eu posso encaixá-lo num grupo de pessoas muito bem-sucedidas para a gente desenvolver esse trabalho junto. É um trabalho em equipe, você vai adorar isso. Eu tenho certeza. E aí você fala sobre a questão do tempo. Olha, você pode dar, como é um trabalho voluntário, você dá o tempo que você quiser, certo? E é esse o procedimento de você contatar os amigos. E é interessante que os amigos, não adianta você chegar e falar: olha a minha casa, olha o meu carro, olha a minha vida. Eles não olham para isso. Eles querem encontrar uma perspectiva de futuro para eles, tá certo? E nosso trabalho é mostrar, é desenvolver a visão. O que é desenvolver a visão? Desenvolver algo que ainda não existe. É ver e enxergar algo que não está ainda aí. É por isso que todos vocês aqui nesse auditório têm condições de serem profissionais muito bem-sucedidos, de muito sucesso econômico, financeiro, pessoal. Por quê? Porque todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele ainda não existe. Concordam? Ele está em formação. E nós somos pessoas que desenvolvemos essa visão antes disso acontecer. Uma das coisas que mais me inspira hoje em dia é visitar a Disney World, lá em Orlando. Por quê? Porque quando eu visito a Disney e vejo que aquela região ali onde o Disney bolou a Disneylândia era pântano, era mato, matagal, pantanão mesmo. E hoje você vê o que aquele homem fez em 20 anos. A Disney foi inaugurada em 73, está fazendo 25 anos agora.
e você vê aquilo que está ali no meio do pântano, você diz assim, como é que esse cara conseguiu enxergar isso? Como é que ele se matou, se lascou para criar esse mundo dos sonhos que é a Disney World? Como é que ele criou isso? Porque ele viu antes da Disney estar pronta, correto? Então vocês todos aqui, vocês estão desenvolvendo a visão de que daqui 5, 10 anos, cada um de vocês vai ser um grande diamante e vocês vão estar vendo as suas redes em auditórios grandes como esses. As suas redes não vão caber em auditórios como esses, porque vocês já estão enxergando isso. É só uma questão de tempo e trabalho e continuidade e desenvolvimento de hábitos, tá certo? Então desenvolvam a visão do futuro, uma visão positiva, uma visão grande. Abram suas cabeças, ajudem as pessoas da sua rede a desenvolverem essa visão e ajudem as pessoas de fora da rede a conseguirem desenvolver alguma visão para terem interesse em estar com você nesse projeto, ok? Então esse basicamente é o nosso trabalho. E entenda o seguinte, emoção, a palavra emoção ela é muito forte. Separa a emoção, é a letra E mais moção. Moção é motion, movimento. E é energia. Gente, em física a gente estuda que se você tem uma energia negativa, essa energia vai colocar teu movimento contrário daquilo que você quer. Se você tem uma energia positiva, essa energia vai deslocar você no sentido que você quer. Então, se você desenvolver emoções positivas, você vai no sentido que você quer. Se você desenvolver emoções negativas, pessimismo, a energia por física vai te levar para trás. Não tem outro jeito. Isso é física, ok? Esse negócio, ele ajuda muito você a desenvolver o campo das emoções. Principalmente as emoções positivas, o positivismo, o otimismo, ok? Para que você tenha a melhor visão de todas de futuro. Para a tua vida e para a tua família. Então, gente, elimine as dúvidas. Por quê? Porque dúvida é atrito. Dúvida significa atrito. Dúvida é um elemento inibidor da ação para o sucesso. Se você tem dúvida, você está parando de ter sucesso. E a dúvida, além de parar você no processo de sucesso, a dúvida desintegra objetivos já alcançados. Então você criou uma rede, legalzinha, 15 pessoas, um Quicksilver. Bateu uma dúvida em você, você desintegrou todo o seu Quicksilver. Vale a pena trabalhar e desintegrar depois o que trabalhou? Não vale. Então é importante você eliminar as dúvidas. Para isso, combatendo e eliminando as dúvidas, como é que você faz? Associando conhecimento mais ação. Então, gente, nós fazemos parte de uma escola fantástica. Uma escola de empresários do futuro, de empreendedores do futuro. Vocês sabem o que significa empreendedor? O empreendedor é aquele que trabalha para a realização de um sonho. Se todos vocês, pelo processo do sistema de treinamento, desenvolveram um sonho, e vocês estão hoje trabalhando nesse aprendizado, vocês estão trabalhando para a realização desse sonho de vocês. Então vocês, por definição, são empreendedores. E para entrar nesse negócio, você precisa ser empreendedor. E o empreendedor, ele desenvolve iniciativas, ele tem iniciativa para desenvolver outras características e habilidades. Então, uma das coisas que eu queria que vocês formassem é combatendo e eliminando as dúvidas, conhecimento mais ação. Então, busque estar associado a todos os eventos da sua rede. Esteja em todas as Opens, esteja em todos os seminários, esteja em todas as convenções. Isso é suficiente? Não. É necessário, mas não é suficiente. O suficiente é que você motive as pessoas do seu grupo a estar nesses eventos, porque você vai ter um grupo se preparando para a realização do sonho. E aí o teu trabalho vai multiplicar por muito. Então é importante que você promova os eventos. E justamente a promoção, ela vem da ação com emoção. Se você falar, vai ter um seminário no meio de janeiro, no meio das férias, num sábado, lá no EMB. Você acha que a pessoa nova da sua rede vai vir aqui? Ela vai sair correndo. Agora você fala assim, olha, vai ter um seminário, vai ter uma pessoa de sucesso lá, pronta para dar toda a experiência dela, vai ser fantástico. Olha, é absurdo perder essa oportunidade. Isso é promoção com brilho nos olhos, é divulgação com emoção. É isso que vocês precisam desenvolver. Aprendam a fazer isso com a sua linha ascendente. E desenvolvam as certezas. Eu quero falar sobre algumas certezas com vocês,
para que vocês estejam bem seguros do negócio. Por exemplo, a empresa Amway é extremamente séria e é a número 1 dentro do marketing de rede. É a mais profissional, é a mais forte, é a que desenvolve o maior faturamento, é o que está em maior número de países espalhadas e é aquela que quando entra num país jamais sai. Cresce e se desenvolve mantendo o seu compromisso com as pessoas pelas quais ela se associa. Isso não é fantástico? Porque imagina uma empresa que vem aqui e te propõe isso e em 5 anos vai embora. Em 2 anos vai embora, acaba. Como é que fica você? Essa empresa estabelece e mantém um compromisso. E ela é sucesso no mundo inteiro. Algumas informações para consolidar essa informação. A abrangência da proposta, ela é ampla em todos os países que atua. E ela também é de maneira integrada. Por quê? Porque você, um distribuidor Amway do Brasil, pode fazer patrocínio internacional em qualquer país do mundo, onde a Amway esteja. E você vai desenvolver a rede lá e vai receber bônus internacionais. Isso é fantástico. Já está ocorrendo com vários brasileiros aqui, com esse trabalho de patrocínio internacional. Se a proposta não fosse integrada, isso funcionaria, certo? Não funciona porque é uma proposta integrada. A oportunidade de negócio, ela tem critérios claros e pré-estabelecidos, certo? Você sabe o que vai acontecer desde o momento que você entra. O critério está ali. Amigos, isso elimina qualquer dúvida sua. Isso reforça a certeza de que é uma empresa séria e é uma proposta séria. Eu queria mostrar para vocês, em dezembro ocorreu um evento, o Negócio do Futuro das Américas. Os Negócios do Futuro nas Américas, né? Foi um evento muito interessante, com palestras de empresários de renome internacional, de autoridades do governo na área econômica e financeira, e foi coordenado pela Câmara do Comércio Americana. E os patrocinadores desse evento foram Amway do Brasil, Banco de Boston, The Principal Financial Group e Toshiba American Information Systems. Esses foram os patrocinadores desse evento. Gente, a coisa mais interessante quando o Henrique e eu estávamos assistindo esse evento e víamos os presidentes e diretores financeiros falando sobre as empresas e sobre suas dificuldades, a gente ouvia aquilo e dizia assim, nós já superamos essas dificuldades. Isso que eles estão falando, nós estamos na frente. E na hora que apareceu uma palestra da Amway, e o Michael Norris, representando o Danilo Saicali, falou sobre a atividade Amway e que ela estava incorporando e desenvolvendo a integração no Mercosul, as pessoas diziam, mas como vocês conseguiram isso? Gente, vocês que participam diariamente desse trabalho, vocês têm alguma dúvida de como se consegue a integração? Esse é o nosso trabalho, o trabalho do nosso sócio. E conforme a gente ia vendo as dificuldades de outras empresas grandes, gigantescas, o Henrique e eu olhávamos um para o outro e essa nós já superamos, sentindo que nós estávamos muito na frente. Isso, eu agradeço estar na rede do Henrique porque ele teve essa visão. E hoje eu tenho desenvolvido essa visão e eu tenho tentado duplicar essa visão com vocês. Ok? Isso é visão de futuro e uma certeza de que é um negócio muito sério. Uma outra certeza que eu queria abordar com vocês é a seguinte, o marketing de rede, ele não é modismo, ele é uma mega tendência econômica. No marketing tradicional, nós temos um trabalho em linha, o fabricante, o distribuidor, o atacadista, o representante comercial, e aí a loja e o consumidor, é uma linha. E nós estamos evoluindo para um trabalho em rede, no marketing de rede e distribuição interativa, ok? Então eu acho que fica bem claro que o processo nesse trabalho, ele é ilimitado, porque é um processo em rede, ok? E que multiplica a capacidade de produção de cada um de vocês. Ficou claro que isso é uma mega tendência e que é assim que as coisas vão funcionar aqui para frente em redes? Alguém já ouviu falar em internet? Certo? Está muito claro isso. Desenvolva essa visão, enxergue isso. E quando alguém perguntar para você se é modismo ou se é uma mega tendência, você já tem recursos para poder explicar que é uma tendência. E essa é mais uma certeza. Uma outra coisa que as pessoas ficam assim, em dúvida, e eu vou eliminar essa dúvida. Qualquer pessoa comum, notem o termo, uma pessoa comum, não precisa ser extraordinária, não precisa ter nenhuma habilidade ou característica, uma pessoa comum, normal, uma pessoa que respira, tem 2 olhos, se alimenta, certo?
e que deseja evoluir, deseja crescer. Uma pessoa comum. Como eu disse, ela pode ser empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor é aquele que busca a realização de um sonho. Vocês todos aqui são empreendedores. Segundo, ela pode desenvolver o conhecimento. Ah, mas Maurício, eu trabalho muito, não tenho tempo. A gente sabe disso, né? Só que você não tem tempo. Indo para o trabalho, você pode escutar uma fita. Num final de semana, você pode ir para um seminário, para uma convenção. Você pode ir à noite numa Open. Claro que você pode, se você quiser. É lá que você vai adquirir o teu conhecimento. O teu conhecimento teórico e o teu conhecimento prático de relacionamento. Você acha que num evento como uma Open você não desenvolve relacionamento? Você está ali no meio de empresários. E você começa a desenvolver a tua atitude de empresário. Você começa a se vestir como empresário, você começa a caminhar como empresário, você começa a se comportar como empresário. Se você não for a Open, você não desenvolve isso. Entendeu a importância? E assim por diante. Os eventos, a mesma coisa. Você tem a parte teórica e a parte prática. E é isso que os eventos fazem com você, certo? E as fitas também. E os livros, fundamental. Vocês viram o exemplo de uma diamante, a Rosana, falar que leu o livro 2 vezes. A primeira vez ela não entendeu, a segunda ela entendeu. Poxa, é importante a gente tentar ler os livros do mês. E eu proponho a vocês o seguinte: mas Maurício, eu estou com todos os livros acumulados. Quantas novelas você assistiu ou assiste por dia? Hoje talvez vocês trabalhem e mostrem o plano à noite, tudo bem, mas e quantas novelas vocês já assistiram num dia? Tem a novela das 5, tem a novela das 6, a das 7, a das 8 e a das 10. Vocês alguma vez fizeram confusão com as novelas? Na hora que eu ligo, vou assistir a novela das 10, eu confundo com a novela das 7? Então por que você não lê 5 livros ao mesmo tempo? Eu garanto que você não vai fazer confusão. A hora que você abrir um livro, você lê 10, 15 minutos, anota o que você gostou, fecha, pega outro, agora vai ler o livro das 7. Não tem desculpa, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você quer chegar diamante, você tem que fazer um esforço, né? Você tem que ler. Ah, mas eu detesto ler, eu também detesto. Mas hoje eu leio 5, 6 livros ao mesmo tempo, tá? Eu garanto que você não vai confundir como você não confundia a novela das 6 com a das 7. Liderança. Liderança pode e deve ser aprendida e desenvolvida. Muita gente confunde liderança com popularidade. Ah, Maurício, mas eu sou fechado, eu não sou popular, ninguém gosta de mim. Não tem nada a ver liderança com popularidade. Aqui nós não estamos buscando pessoas populares. E eu não sei se você já parou para pensar, mas as pessoas populares têm muitas dificuldades nesse negócio. Tem ou não tem? Por quê? Porque o downline vai olhar, mas você é popular, eu não sou. A pessoa com popularidade, ela tem dificuldade de duplicação. Nós que não temos popularidade nenhuma, nos duplicamos mais facilmente. E a liderança não é carisma, não é popularidade. Liderança é trabalho. Liderança é estudo. Quer ver uma coisa? Eu estou lendo esse livro aqui, O Líder do Futuro. O que é isso? Eu descobri esse livro lendo uma revista de economia e o crítico falando desse livro, dizendo que esse livro era assim um amontoado de textos de pessoas expertas em liderança no mundo inteiro. E ele falou que era ruim porque era um amontoado. Eu falei, meu Deus, mas é isso que eu preciso. Simplesmente ler o que os caras que são especialistas em liderança escreveram. Não me interessa se esse livro tem uma historinha ou não. Me interessa que ele fala de líder. E ele fala, o líder do futuro, visões, estratégias e práticas para desenvolver liderança. Aí você vai, mas quem é que está escrevendo isso? É uma fundação chamada Fundação Drucker, que é uma fundação, Peter Drucker, é uma fundação que escreve sobre liderança empresarial, que trabalha sobre empresários, líderes empresariais. Então você imagina o valor que esse livro tem para mim e para nós? E eu quero ler só uma partezinha que ele fala aqui, que eu achei fantástica, que está bem no prefácio. A liderança deve e pode ser aprendida. Personalidade de liderança, estilo de liderança, traços de liderança não existem. Ficou claro? Todos os líderes eficazes que eu encontrei sabiam 4 coisas simples. Líder é alguém que possui seguidores, certo? Se você tem uma rede e você está seguindo alguém está seguindo você. Um líder eficaz é alguém cujos seguidores fazem as coisas certas. Padrão de 8 passos para o sucesso. Quando a gente entra nesse negócio, a proposta é, faça o padrão de 8 passos para o sucesso. Eu faço, quem me segue faz igual. Fazem as coisas certas. Os líderes são bastante visíveis, dão o exemplo. E liderança não quer dizer posição, privilégio, título ou dinheiro. Significa responsabilidade.
Isso é que é liderança, responsabilidade. Aí ele coloca aqui que os líderes eficazes comportavam-se de maneira muito semelhante. Eles não começam com a pergunta, o que eu quero? Eles começam com a pergunta, o que precisa ser feito. Depois eles questionam o que eu posso e devo fazer de importante. Constantemente eles se questionam qual a missão da organização e quais as suas metas. Ok? Quarto, eles são muito tolerantes. Eles tratam do desempenho, padrões e valores pessoais. Os líderes não temem a capacidade de seus associados. Eles não têm nem medo que sejam superados e não têm nem medo que, certo? Eles não temem. E de uma forma ou de outra, os líderes passam pelo teste do espelho. Você já ouviu falar do teste do espelho? O teste do espelho é quando você se olha no espelho e se pergunta, eu fiz as coisas certas nesse dia para continuar me sentindo bem o próximo dia? Esse é o teste do espelho. Será que você consegue passar todo dia no teste do espelho, se olhar no final do dia, eu fiz as coisas que foram precisas para encerrar esse dia e me sentir muito melhor amanhã? Os líderes passam no teste do espelho. E eu tenho certeza que todos vocês aqui nessa plateia têm toda a capacidade de passar a todo momento no teste do espelho. Ok? A gente descobriu também que um ponto que a gente queria tratar com vocês era sobre planejamento e metas. A gente vem conversando com pessoas e a gente descobre que as pessoas não entendem o que é planejar e fazer metas. E que muitas vezes não sabem como planejar e fazer metas para a sua vida. O que é planejar, então, e traçar metas? Então, lembrando lá o nosso livro Rinoceronte, como é que você acha que um rinoceronte consegue fazer tudo o que quer? Como é que a gente consegue ganhar riqueza, ter a riqueza na nossa vida? Como é que a gente consegue isso? Planejando, não tem outra alternativa. Se você não planejar, o resultado que você vai ter é igual a zero. Então, quem não sabe planejar, precisa começar a aprender a planejar. Em relação a isso, eu queria fazer algumas perguntas, queria que vocês escrevessem algumas perguntas que vocês precisam fazer para vocês mesmos e que tem tudo a ver com relação ao planejamento da sua vida. O que é que eu tenho que fazer para ser alguma coisa? Um rinoceronte, um diamante, um distribuidor direto, terminar a minha faculdade, um bom profissional. O que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta que você precisa fazer a você mesmo. Você tem que fazer uma pergunta que é o seguinte: quais são as minhas prioridades? A gente faz um monte de coisas no nosso dia a dia. Alguma vez você já priorizou? Você já viu o que era mais importante, o que era menos importante? Você já enumerou isso, tudo que você faz? Quantos papéis e quantas funções eu tenho na vida? Quantos papéis eu exerço? Né? Se você é uma mulher, você pode ser mãe, dona de casa, você é esposa, aí você é profissional no seu trabalho do plano A, aí você também é um profissional do seu plano B, você é uma empreendedora de marketing de rede e você exerce uma série de funções. Quantas funções vocês exercem hoje como pessoas? Respondam essa pergunta. Como é que eu posso fazer tudo isso ao mesmo tempo? Como é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo? Como eu posso organizar melhor o meu tempo? E a gente pensa o seguinte, que você tem que usar o seu tempo da forma mais inteligente possível. Porque o tempo está passando. Enquanto você está tomando banho, o tempo está passando. Enquanto você está escovando os dentes, o tempo está passando. Enquanto você está brigando, às vezes, com seu parceiro, com seu filho, o tempo está passando. E a gente consegue recuperar um monte de coisas. Mas o tempo a gente não recupera nunca mais. Passou, passou. Então a gente tem que entender que você tem que planejar o que você quer para a sua vida. Eu não estou falando para amanhã. Esse não é um negócio de meses, esse é um negócio para o resto da sua vida. E a sua vida também é algo precioso, independente desse negócio. O que você quer para a sua vida? O que você quer da sua vida para os próximos 5 a 10 anos? Vocês pararam para pensar? Isso é outra pergunta que eu estou fazendo. O que você quer da sua vida daqui a 5 a 10 anos? O que você quer para a sua vida nos próximos 2 a 5 anos? O que você quer para a sua vida neste ano de 97 que a gente está começando? E aí, o seu planejamento vai estar baseado nesse tempo. Porque planejar é você organizar a sua vida com horários, com metas, traçar as datas para tudo que você vai fazer.
E é claro que você tem um plano de ação. Para você poder atingir uma meta, você tem que ter um plano de ação. E aí você bola um plano de ação, e eu vou contar uma coisa para vocês. A maioria das vezes a gente não consegue fazer o plano exatamente como a gente tinha bolado, é ou não é? Na maioria das vezes não é exatamente aquilo que você tinha planejado que aconteceu. Qual é a reação da maioria das pessoas? Joga a toalha e desiste. Não, os planos podem ser modificados, não tem problema nenhum nisso. Você deve modificar o seu plano uma vez que você quer atingir um resultado, tá? Você pode estar constantemente modificando esse plano. O que não pode é você desistir. A persistência do rinoceronte está justamente nisso. Você está persistindo, mesmo que você tenha que mudar algum plano. E a gente pensa a longo prazo, a gente pensa a médio prazo, a gente pensa no curto prazo e a gente pensa no curtíssimo prazo. Você tem que aprender a planejar o mês, a semana, o dia. E, Maurício, quando eu li esse livro, gente, eu fiquei tão tranquila, porque eu comecei a achar que, com tantas críticas que eu recebi na minha vida, né, você é muito exagerada, você quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas eu adoro fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas tem que planejar. Então, se eu tinha assim, uma lista de coisas para fazer na rua, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu planejava até o trajeto que eu ia fazer para não perder tempo. E tem gente que não faz assim. Então, uma coisa que você não nasce sabendo é algo que você precisa aprender. Como é que eu fiz, né? Como é que eu faço? Como é que eu me organizo? Bom, todo mundo tem que ter uma agenda, né? A gente tem uma agenda e a Pronet tem um manual de planejamento que está aqui. E aqui no manual de planejamento, às vezes você não consegue escrever tudo, né? Pequenininho, quadradinho, mas você pode planejar a sua vida neste negócio. O dia que você vai mostrar o plano. Geralmente, quando eu patrocino uma pessoa, a primeira coisa que eu faço é abrir esse manual de planejamento e eu com a minha mão, com a minha caneta, eu escrevo quais são os compromissos que a pessoa está assumindo. Eu escrevo, se o dia da Open, da reunião aberta é de terça-feira, eu pego os 2 próximos meses e escrevo reunião aberta, Open, e no lugar que tem notas, eu coloco o endereço. Ela vai saber onde ela tem que estar. Eu já coloco a data do próximo seminário. E vocês lembram que eu contei que eu mudei muito as minhas prioridades quando eu comecei esse negócio. Então agora é o momento de você refletir para você reescrever as suas prioridades. Uma outra coisa que eu queria salientar é o seguinte: a vida da gente, ela tem algumas áreas. E quando você vai planejar, você precisa planejar todas elas. Quando você vai organizar a sua vida, você tem que organizar a área financeira, tá certo? Que é uma das áreas que a gente faz parte da nossa vida, um dos aspectos da nossa vida. Se divirta fazendo esse negócio, tá? Uma outra área é a área profissional, que tem a ver com esse negócio e com o seu plano A. Então, relativo a esse negócio, para você ser um bom profissional, o que você precisa ser? Go-getter, tá patrocinando gente nova todos os meses, ser mini Quicksilver, ser Quicksilver, não é verdade? Escutar uma fita por dia, ou mais, ler livros. Isso é que é ser um bom profissional no nosso negócio. Está comprometido com os produtos do seu negócio. Está promovendo os eventos. Uma outra área é a área familiar. E uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, gente. A gente precisa, nesse negócio, aprender a envolver as pessoas da nossa família no nosso negócio. Envolver os nossos filhos, envolver o nosso parceiro, nossa esposa, nosso esposo, né? Aprender a trabalhar junto, esse é um aspecto da área familiar. Não esquecer que você tem família. Quando você começa esse negócio, às vezes a gente fica tão entusiasmado que a gente esquece da nossa família. Não esqueça da sua família. Reserve um tempo para ela. Você tem que se cuidar fisicamente, né? Arrume um tempo para você fazer exercício. E não esquece que a gente está sempre em volta de pessoas que não vão te ajudar a atingir as suas metas. Vão querer dizer, não, imagina, isso é muito difícil. E você tem que lutar contra essas coisas quando você tem uma meta, né? Uma outra área é a área social. Nesse negócio, como é que a gente tem que se comportar em termos sociais? Como é que a gente pode usar essa área social a nosso favor? Se associando às pessoas de sucesso. Estando o mais próximo possível das pessoas de sucesso.
E onde que você vai estar? Perto das pessoas de sucesso nesse negócio? Nas reuniões abertas, né? Nos seminários, nas convenções. É assim. E uma outra área é a área espiritual, que é uma coisa muito particular de cada um e que a gente precisa desenvolver também. E é interessante que a gente percebe que essas áreas se afetam uma a outra. Se você não está indo tão bem no seu trabalho, você não está ganhando dinheiro, tudo o resto vai mal. Você briga com a sua mulher à toa, né? Você fica largadão, não quer saber mais de cuidar de si próprio, né? E uma coisa leva a outra. Você começa a faltar nas reuniões, não vai mais na Open. Então a gente tem que pensar que para você se organizar e ter uma vida de rinoceronte, o mais interessante é você analisar a tua vida agora nesses aspectos todos e começar a trabalhar para melhorar isso. Um grande beijo no coração de todos vocês e com Diamond. Um abraço.